Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Economista Sincero, economia sem enrolação. E antes de eu começar esse vídeo, me deixa aqui nos comentários o nome de um fundo imobiliário da sua carteira e uma small cap. Eu não sei se as ações que eu tenho são small cap, normalmente essas porcarias você fica aí rezando para subirem um dia são small caps, eu vou explicar nesse vídeo, mas quem colocar o comentário vai concorrer ao livro O Homem Mais Rico da Babilônia, mais um caderno no meu canal, sorteio domingo lá no meu Instagram, eu vou explicar tudo bonitinho, me deixe o nome de um fundo imobiliário e uma small cap. É o seguinte, eu recebi lá no meu Instagram a seguinte pergunta: melhor fundos imobiliários ou small caps? Melhor fundos imobiliários ou small caps? E a questão é a seguinte, são duas coisas muito diferenciadas. Você não precisa escolher entre uma e outra. Então, nesse vídeo, eu vou explicar um pouquinho essas duas posições, vou falar até sobre outros tipos de ações e no final a gente pode chegar a uma conclusão. Se alguém me sequestrasse e para me devolver eu tivesse que escolher uma ou outra, o que eu escolheria, tá? Eu vou falar sobre tudo isso, mas primeiro vamos dar uma olhadinha no gráfico aqui, entre como é que fica a situação entre o índice de fundos imobiliários e o índice de small caps. Então eu vou colocar aí na tela, vocês já conhecem o IFIX aí, velho de guerra, já coloquei várias vezes para a gente dar uma olhada, né? Agora eu vou adicionar o índice de small caps, tá? Então vamos dar uma olhadinha aí, ó. Vocês percebam de cara, era isso que eu queria mostrar. Olha a volatilidade, galera. Olha a diferença, tá? Aí embaixo a gente tem o IFIX e agora o índice de small caps. Então o índice de small caps caiu na crise ali 53%, tá? 53%. Enquanto o índice de fundos imobiliários caiu 43%. Lembrando que é uma média. Então provavelmente dentro desses segmentos os outros caíram muito mais, né? Cada um individualmente. Eu vou até mudar a cor aqui para facilitar um pouquinho, tá? Porque tá a mesma cor aí, vocês podem se confundir. Então pronto, ó. Tá aqui, o índice de small caps é o que tá em azul. Vamos incluir aqui um fundo imobiliário grande para a gente ver essa questão da volatilidade? Então incluir o KNRI, a gente pode incluir outro fundo imobiliário. Vá acompanhando aqui, hein? Sai do Instagram, porra. Aqui, ó, vamos lá, o Zirão aqui, colocar. Então a gente tá vendo que a volatilidade ela é muito parecida com o próprio índice, é claro, apesar de que em um dos fundos imobiliários aqui a gente tem uma volatilidade um pouquinho maior, né? Mas vocês percebam que a volatilidade normalmente dos bons fundos imobiliários ela é muito menor do que a volatilidade das boas small caps ou das small caps que a gente espera uma valorização. Vamos colocar aqui a Tecnisa, por exemplo, que é uma small cap, para a gente dar uma comparada, né? Então, olha só o que eu estou falando. Olha a diferença, gente, da volatilidade. Do pico até a queda, 72% durante esse período de crise. Então, a Tecnisa caiu 72%. Os fundos imobiliários não caíram 72%. Tá? Então, a primeira questão que eu quero mostrar para vocês é essa diferença agora. A Tecnisa também subiu antes da crise 90%. Os fundos imobiliários não subiram 90%. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender é o conceito de fundos imobiliários e de small caps. Vamos colocar aqui a Via Varejo para acabar essa discussão. Olha só o que acontece quando a gente inclui a Via Varejo. Pronto, cagou até o nosso gráfico. Para quem quer saber, é TradingView o nome desse site que faz isso. Olha só, a Via Varejo caiu durante a crise 73%, tá? Mas quem não ficou aí com o fiofó na mão e resolveu até comprar mais, talvez ali no fundo, a gente conversou muito sobre isso, ela já subiu 200%. Então, vamos lá, eu vou explicar. Volta para cá, produção. Vamos lá. Eu baguncei um pouco a cabeça de vocês, mas vamos entender. De um lado, nós temos fundos imobiliários. Quais são as características? São ativos reais que pagam aluguéis ou deveriam pagar, né? Essa crise está modificando tudo, mas são ativos reais que pagam aluguéis. Tem uma volatilidade? Tem uma volatilidade. A Selic foi caindo, eles foram subindo. Mas na média é algo que deve se mover assim como um gigante. Né? Ele vai bem devagarinho, vai ali pesado, um elefante e tal. Já as small caps, Tecnisa, Via Varejo, eu vou mostrar o índice de small caps para vocês. São ações que é o seguinte, mercado ficou bom, porrada para cima. Mercado se assustou, pancada para baixo. Vocês viram, Tecnisa e Via Varejo caindo 70%. Então, assim, eu acho muito complicado você querer ter uma carteira só de fundos imobiliários
onde de repente no momento de uma alta violenta do mercado você não vai ter esses 200% que a Via Varejo deu, que a Tecnisa também já chegou a dar em alguns momentos. Então, essa questão de ou uma coisa ou outra, eu acho complicado. Eu vou mostrar para vocês quem são as small caps, tá? Quem são as small caps e já volto para cá. Então, vamos dar uma olhadinha aí na tela. Como é que você acha as small caps? Você vem aqui no site da B3, tem um índice de small caps, tá? Então, vocês reparem, o Arezzo, ABC Brasil, Azul, Banco Inter, tá vendo? São empresas conhecidas, tá? Banrisul, Centauro, CVC, tem umas buchas aqui, né? Cirela, mas é isso aqui, ó. Essas são os small caps. Fleury, que é a minha small cap para 2022, positivo, Qualicorp, tá vendo, ó? Sanepar. Então você pode achar o índice de small caps aqui nesse site. A Tecnisa, que eu falei, Tupi, excelente empresa, ficar na minha cidade. Vivara, Via Varejo, volta para cá, produção. Vocês entenderam? Essas são as empresas. Uma capitalização menor, por isso chama small caps, não são as grandes empresas, Petrobras, Itaú, Banco do Brasil, não são. Vale do Rio Doce, a Vale, né? Não são small caps. Então, essas empresas são as small caps, tá? Existe ainda uma outra definição, a gente pode discutir aqui, mas eu não quero entrar porque não é a ideia desse vídeo, né? Ações de crescimento versus small caps. Então, eu vou deixar um link aqui também no vídeo de um relatório da Levante que ela faz. Nesse relatório tem toda essa discussão de qual a vantagem de você investir em empresas pensando na valorização. Por exemplo, vou colocar aqui na tela para vocês verem, ó, preço histórico da Magazine Luiza. Esse é um gráfico desse relatório aqui, ó. Olha como valeu a pena quem aguentou o rojão na Magazine Luiza aqui, ó, essa subida, depois essa queda e já voltou a subir de novo, tá? Então, esse gráfico está nesse relatório com toda a explicação, o link está aqui, volta para cá. Então, para a gente amarrar isso tudo, né? O que é importante? Essa questão de entender por que você quer, não é nenhum tipo de recomendação, mas por que você quer ter uma carteira ou com fundos imobiliários ou com small caps. O que eu acredito, tá? Vamos supor que eu tivesse R$5.000 para investir. Se você não concorda com isso, pode deixar nos comentários. R$5.000, tá? Ah, será que eu invisto 5 mil em fundos imobiliários ou será que eu invisto 5 mil em small caps? Eu acredito que o melhor seja você fazer um balanceamento. Então, fundos imobiliários são um pouco mais estáveis, menor volatilidade. Já small caps podem dar essa pancada para cima que potencializam a carteira. Então, a grande sacada é você entender o seguinte: quanto de risco você aguenta? E aí você vai calibrar. Ah, eu sou um pouco avesso a risco. Pô, então de repente você vai botar 4 mil em fundos imobiliários e 1.000 em small caps. Não, cara, eu gosto pra cacete de risco. Pô, meio a meio. Meio a meio já é pancada. Viram aqui, small cap caindo 70%, tá? É muito fácil, é muito bonitinho falar, quando cair eu compro mais, bate no peito. Aí quando cai, esse caralho se borrando tudo, será que eu vendo? Todo mundo viu isso. Nessa crise a gente viu que uma coisa é falar que eu sou um comprador quando cai, outra coisa é comprar na hora da queda, que nem eu comprei todo dia de circuit breaker e postava lá no meu Instagram. Então, a sensação que eu fico é que as pessoas querem escolher o que é o melhor. Só que nesse momento é que você se quebra, porque normalmente você vai no melhor que já subiu. Então as pessoas olham assim, caramba, fundos imobiliários subiram tanto, eu vou investir. Poxa, small caps subiram tanto, eu vou investir. E aí quando você entra, cai, entendeu? Então, volto a falar. A grande estratégia é você dividir de acordo com o que você aguenta, né? Essa história de volatilidade e tal. E aí você faz essa divisão. Eu quero um pouquinho de fundos imobiliários, aí eu quero compor a minha carteira de ações, botar uma Itaúsa, botar uma VEG para segurar um pouquinho. São ações que normalmente não vão explodir tanto, apesar da VEG explodir, mas não vão explodir tanto quanto uma Via Varejo, 200%, 300%, quanto uma Magazine Luiza, quanto outras empresas. Uma CVC, se a economia se recuperar, ela pode subir 200% em um mês. Agora, um fundo imobiliário pode subir 200%? Não, só se acharem a cura dentro de um shopping que fica num fundo imobiliário, a cura do Covid, porra. Senão não vai subir 200% um fundo imobiliário. Então, ao escolher só fundos imobiliários, você não terá 200%. Ao escolher só small caps, a tua carteira pode cair 80% no mês. Então, cuidado com esse ou uma coisa ou outra. É por isso que eu prefiro essa questão de calibrar. Inclusive eu tenho um vídeo, vou deixar aqui nos cards, 10 fundos imobiliários com R$1.000. E já que o amigo mandou essa pergunta, eu tive uma ideia. Eu acho que eu vou fazer assim, montando uma carteira com R$5.000. Aí eu posso pegar talvez 10 fundos imobiliários, 3 ações um pouco menos arriscadas e 3 ações
muito arriscada. Se vocês quiserem, eu gravo esse vídeo. Não é nenhum tipo de recomendação, mas a gente pode bolar aí talvez uma carteirinha com uns 15 ativos, de repente até eu faço um vídeo mais longo. Se vocês quiserem, deixem nos comentários, eu monto. Mas eu não gosto dessa coisa, ou isso ou aquilo. Você não está sendo obrigado, então não faça esse movimento. Lembrando, deixe nos comentários um fundo imobiliário e uma small cap que você tem, que eu vou sortear esse domingo lá no Instagram. E eu deixei um relatório muito bom, ele é grande, ele é bacana, muito explicativo, fala da Magazine Luiza, baixa esse relatório, é gratuito, tá? Que aí você vai entender melhor o que são small caps, o que são ações de crescimento, e eu prometo, semana que vem um vídeo de 15 ativos aí, talvez com 5 mil reais. É isso, gostou? Curte o vídeo, curte o canal, bate no sino e até a próxima.